Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Te convido a refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 23 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse trecho do Evangelho de Mateus nos narra essa necessária disposição e também desprendimento para seguirmos o reino dos céus, e que a nossa riqueza deve estar de fato em Cristo, em fazer o bem, em nos doarmos inteiramente pela missão, em sermos despretensiosos e não carreiristas, mas de fato o reino de Deus ser o horizonte de nossa existência. Tanto sabemos que os bens deste mundo são bens passageiros, as coisas materiais elas passam e a traça e a ferrugem corroem, como diz o próprio Evangelho. E é interessante percebermos isso, um coração desprendido, um coração de fato despretensioso de bens materiais, e de fato também um coração que tenha como grande tesouro o reino dos céus, a amizade com Deus, e sendo essa, vamos dizer assim, o grande objetivo, o grande projeto de vida daqueles que seguem a Cristo. Então, somos convidados hoje a termos a nossa riqueza em Deus, a colocarmos nosso coração no grande tesouro do reino dos céus, e assim vivermos como Cristo, com o coração livre, desprendidos das coisas materiais, lançando mão das coisas materiais para servir a vida, que é esse o verdadeiro objetivo, né, das coisas materiais. Não nós servirmos aos bens materiais, caímos no materialismo, mas que as coisas materiais de fato possam nos servir, e possam servir a vida, e possam servir a caridade, a solidariedade, e assim vivermos esta partilha dos bens em vista do bem comum, do bem de todos, os bens da criação colocados à disposição da humanidade. E assim também percebemos que os discípulos eles ficam preocupados, porque se questionam se de fato vale a pena largar tudo para seguir Cristo. E Cristo diz: olha, vocês receberão muito mais, e no futuro a vida eterna, essa é a grande herança que devemos ansiar, a vida eterna. E esse receber muito mais é o receber partilhado, porque podem não ter bens seus, mas compartilham de bens aonde todos possam usufruir. E essa dinâmica do reino dos céus ela é interessante, porque a partilha ela multiplica os bens, e assim todos podem usufruir, e muito melhor ainda porque podem usufruir de forma livre e despreocupada de ter que fazer a manutenção de tudo isso, e de ter que ficar se apegando, se preocupando com tantas coisas que são secundárias. Então, essa dinâmica da partilha, ela é uma dinâmica de sabedoria, porque dá uma qualidade de vida maior a todas as pessoas, e de fato nos faz focar naquilo que realmente interessa na vida, né? Que é o reino de Deus, os valores do reino, a fraternidade, o bem comum de todos, né? E os santos padres vão entender muito bem isso, e vão falar que os bens eles precisam estar a serviço do bem comum, né? E não podemos nos deixar escravizar pelos bens materiais. Esse tipo de escravidão, de fato, ela, além de ser anti-evangélica, é desumana,
porque gera desumanidade, porque gera miséria e gera tantos males na humanidade. Toda forma de egoísmo, e isso nunca edifica o ser humano. E o mais interessante também é que Deus nos promete a herança eterna, que é o que de fato interessa nesta vida, é aquilo que nos espera depois, e viver bem o hoje, o agora, na história, numa feliz espera, numa espera onde nós, desde já vamos tendo um gosto do que é viver o céu, do que é viver o reino de Deus, através de uma vida de fraternidade, de unidade, de bem comum, colocando-se a serviço e também aceitando os dons e carismas que os outros têm também a oferecer. Então, essa dinâmica de fraternidade já é um antegozo daquilo que vamos viver na eternidade. Por isso que é muito bom vamos dizer, edificante vivermos os valores do reino dos céus, né? Possamos nós viver essa dinâmica, possamos nós colocar isso em nosso projeto de vida. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe e guarde, possa te incentivar, te inspirar a viver os valores do reino dos céus. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor, que Ele sempre te acompanhe.